Em meio ao progresso por todo o mundo moderno, a evidência do rico passado da Terra existem em construções antigas que contam histórias de realizações humanas. Entre elas, 7 foram consideradas maravilhas, exemplos admiráveis de contribuições das antigas civilizações. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar as 7 maravilhas do mundo antigo. Antes, te peço para deixar aquele like arretado de sempre e para se inscrever no canal. Isso ajuda muito e você sempre vai receber todos os vídeos. Agora, vamos para a história. A Grande Pirâmide, a única das 7 maravilhas que ainda existe, permaneceu como a estrutura de fabricação humana mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Erguida por volta de 2560 a.C., na margem oeste do rio Nilo, a Grande Pirâmide serviu como tumba do faraó Quéops do século IV. É a maior das 3 pirâmides de Gizé. Os números demonstram a grandiosidade dessa construção. As proporções da pirâmide são gigantescas, mesmo para a era moderna. A altura original, da base ao pico, era de cerca de 147 metros, embora o tempo tenha desgastado a altura para cerca de 138 metros. O comprimento de cada lado na base é em média de 230 metros. Durante o período de construção de 20 anos, cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra foram fabricados para criar este monolito de 575 milhões de toneladas. Como as pirâmides foram construídas ou como há 4.000 anos os egípcios alinharam suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto. Apesar de ser nomeada uma das 7 maravilhas antigas, não há muitas evidências de primeira mão de que os jardins realmente existiram. Aqueles que afirmaram ter testemunhado os jardins, incluindo os historiadores gregos Estrabão e Diodoro Sículos, os descreveram como maravilhas da engenharia agrícola. Uma incrível variedade de flores desabrochando, frutas deliciosas, exóticas folhagens e cachoeiras impressionantes teriam enchido os jardins. Acredita-se que os jardins suspensos tenham sido construídos por volta de 600 a.C. por Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. Foi preciso o escultor mais renomado da Era Antiga, Fídias, para criar uma estátua digna de celebrar o lendário deus grego Zeus. Instalada no Templo de Zeus, em Olímpia, no oeste da Grécia, a estátua mostrava Zeus sentado em um trono com incrustações de ouro, pedras preciosas, marfim e ébano. Zeus segurava a estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita. Um cetro encimado por uma águia foi segurado em sua mão esquerda. Muitos dos que contemplaram a estátua de 12 metros comentaram que as proporções de Zeus dentro do templo estavam erradas. Apesar de tudo, a estátua era reverenciada pela maioria como uma representação terrena e deslumbrante do grande deus que enchia os transeuntes de admiração, até que foi destruída em um terremoto no século V a.C. Na antiga cidade de Éfeso, foi construído um templo que supostamente era tão magnífico que fez Filo de Bizâncio dizer: "Eu vi as paredes e os jardins suspensos da antiga Babilônia, a estátua de Zeus no Olimpo, o Colosso de Rhodes, a obra poderosa das altas pirâmides e a tumba de Mausoleu. Mas quando vi o templo de Éfeso subindo até as nuvens, todas essas outras maravilhas foram colocadas nas sombras." O templo, originalmente construído para celebrar Ártemis, a deusa grega da caça, tornou-se um local de adoração reverenciado.
Passou por várias fases de destruição e reconstrução. A interação mais famosa, concluída em 550 a.C., tinha cerca de 115 metros de comprimento e 55 metros de largura. Incluía 127 colunas de estilo jônico e era decorada com belas esculturas e pinturas. Sua destruição final foi iniciada por Heróstratos, que buscou fama destruindo a bela criação. Sua ruína por Heróstrato e a devastação do templo fizeram desaparecer quase tudo, exceto alguns restos do grande templo. Entre as estruturas mais impressionantes para abrigar um falecido foi o mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu foi projetado entre 353 e 350 a.C. pelos arquitetos gregos Sátiro e Pítis. Foi criado para Mausolus, governador do Império Persa, e sua esposa e irmã Artemísia II de Cária, que iniciou sua construção após a morte de seu marido. O mausoléu tinha aproximadamente 41 metros de altura e era adornado com entalhes externos intrincados e preciosas obras de arte. Apesar de permanecer por séculos e até mesmo sobreviver a um ataque de Alexandre da Macedônia, uma série de terremotos finalmente abalou seu núcleo. Tudo o que resta são algumas peças espalhadas de sua fundação. Os visitantes da antiga Rhodes, uma ilha no leste do mar Egeu, foram recebidos por uma estátua do deus grego Hélios, erguida entre 292 e 280 a.C. pelo escultor Carés de Lindos, e medindo cerca de 33 metros, a estátua era um monumento de vitória projetado para homenagear a derrota do exército invasor de Demétrios em 304 a.C. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 224 a.C. Apesar de quebrar os joelhos e cair na ilha, as ruínas permaneceram uma atração popular por mais de 800 anos. Este antigo farol, considerado uma obra-prima e técnica que serviu de modelo para todos os outros faróis que o seguiram, foi construído em Faros, uma ilha no porto de Alexandria, no Egito, conhecida por Kemet por seus antigos cidadãos. Foi concluído entre 285 e 247 a.C., com mais de 107 metros de altura e concebido como um marco de navegação para os viajantes ao longo da costa egípcia. No ápice, um espelho foi erguido para refletir a luz do sol durante o dia. À noite, uma fogueira foi acesa para orientar os viajantes. O farol de Alexandria foi severamente danificado por uma série de terremotos. Ele havia desaparecido completamente por volta de 1480 d.C. Hoje, os visitantes do local onde ficava o farol encontram o forte egípcio Qaitbay, que foi construído com algumas das pedras das ruínas do farol de Alexandria. Embora as 7 maravilhas ainda hoje sejam celebradas, elas mostram a beleza passageira até mesmo das maiores realizações da engenharia antiga. A natureza, o comportamento humano e a passagem do tempo infelizmente ajudaram a destruir quase todos os 7 monumentos considerados obras-primas. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like massa de sempre e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história.